Você já passou tempo demais planejando uma aula, um curso, um treinamento que você achou que seria incrível, maravilhoso, e aí, quando chegou no dia, você percebeu que, na verdade, os alunos não estavam engajados, eles não estavam interagindo, não respondiam as perguntas que você fazia e te deixavam no vácuo, e você tem aquela sensação de que você gastou tempo planejando uma coisa que poderia ter sido tão melhor. Será que existe um jeito da gente criar uma aula, um curso, um treinamento que seja engajador, interativo, que faça as pessoas quererem estar lá e, além disso, que elas aprendam ainda mais? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia que todo professor, facilitador, treinador precisa conhecer se quiser criar uma experiência de aprendizagem engajadora. Vamos lá? Então, antes de compartilhar com você essa estratégia, eu quero que a gente faça aqui juntos um exercício de imaginação, tá? Vamos supor que eu tenho uma amiga que vai fazer aniversário e eu vou te pedir para comprar um presente para essa minha amiga. Talvez você se sinta meio perdido ou perdida pensando, ok, mas quem é essa pessoa? Qual que é o estilo dela? O que ela gosta, o que ela não gosta? Que tipo de presente eu posso comprar? E aí, de repente, eu posso até te falar, é uma mulher entre 30 e 45 anos. Será que te ajuda essa informação? Essa confusão pode ser exatamente o que está te atrapalhando na hora de criar uma experiência engajadora. E aí, quando você chega lá na sala de aula, no seu curso, no seu treinamento, você percebe que você poderia ter ido por um outro caminho. E é exatamente nesse ponto que a maioria dos facilitadores e dos professores erram, que é entender exatamente o perfil da pessoa, do seu aprendiz, do seu aluno. E não saber o perfil gera uma série de problemas na hora de você criar uma experiência de aprendizagem. Por exemplo, gera desconexão porque você não entende profundamente a realidade daquela pessoa. Gera também uma desconexão com relação ao conteúdo. Você pode estar transmitindo aquele conteúdo, trabalhando aquele conteúdo de uma forma que não conecta com a realidade, com os desafios e com as motivações daquela pessoa. Pode gerar também um distanciamento se aquela pessoa sentir que talvez você não entenda exatamente o que ela está falando, pensando ou do que ela precisa. E quando a gente conhece o perfil daquele aprendiz, as necessidades, as motivações e até os interesses pessoais, a gente consegue criar uma experiência muito mais assertiva, porque eu sei o que aquela pessoa precisa aprender, quais são os obstáculos no caminho daquela pessoa, e a partir daí eu consigo criar uma experiência, uma jornada de aprendizagem que vai fazer com que aquela pessoa esteja interessada, curiosa, aberta e que tenha vontade de interagir, de se engajar, de realmente experimentar a experiência que você criou. Então, Sofia, pelo amor de Deus, qual que é essa estratégia que a gente pode usar para criar esse engajamento? E essa estratégia se chama persona. Agora é o seguinte, talvez você já tenha ouvido esse termo persona em alguns lugares, muito da área do marketing, talvez, e, de fato, essa é uma técnica usada em muitos mercados para você entender as necessidades do seu cliente. E aí, a ideia é a gente trazer esse conceito para o campo da aprendizagem e vai te ajudar a exatamente criar uma aula mais assertiva e que gere aprendizado nos seus alunos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. O que é persona? Persona é um personagem semi-fictício que vai representar as principais características e necessidades do seu público. A gente não está falando de uma pessoa específica, uma pessoa real, mas é semi-fictícia, por quê? Porque a gente parte de informações reais para criar um personagem que não existe, mas que é a combinação entre as diversas pessoas do seu público. Então, para criar essa persona, a gente vai passar por 3 etapas principais. A primeira etapa é de coleta de informação, a segunda etapa é de análise e a terceira etapa é da construção da narrativa. Vamos passar por cada uma dessas etapas juntos? Então, primeira etapa, coleta de informação. A gente não pode partir só do que a gente chama de alucinação, ou seja, daquilo que a gente imagina. A nossa imaginação pode ser um ponto de partida, sim, inclusive é um recurso muito importante, muito poderoso, mas a gente não pode parar por aí, porque pode ser que a gente acabe criando uma aula que é interessante para nós, mas não para o nosso aprendiz, que é uma pessoa muito diferente da gente. Então a gente precisa entender como que a gente pode coletar essas informações de diversas fontes para a gente conseguir analisar a partir do que a gente tem. Então, quais são as fontes de coleta de informação que a gente pode utilizar?
Primeira é questionário. Então, você pode elaborar um questionário e distribuir na sua rede. Você pode usar, inclusive, as redes sociais para isso. Segunda fonte de coleta de informação que você pode usar são as entrevistas. Então, você pode selecionar algumas pessoas do seu público para ter uma conversa mais aprofundada. A diferença entre o questionário e a entrevista é que o questionário normalmente te traz respostas mais limitadas. A pessoa não vai se aprofundar muito naquele formulário, mas uma entrevista abre um espaço muito maior para não só aprofundar, mas para você pegar os ganchos e conduzir a pessoa pelo caminho que você quer descobrir. Então, é uma forma muito legal. Uma outra diferença entre questionário e entrevista é que normalmente no questionário você consegue mais respostas e na entrevista menos respostas. Então, por um lado, a gente tem respostas mais aprofundadas, mas por outro, a gente tem mais variedade de resposta. Então, sempre que você puder combinar os dois métodos, melhor. O terceiro método é o grupo focal. E o grupo focal funciona assim. Você convida algumas pessoas do seu público, como por exemplo, 5, 6 pessoas, e você seleciona alguns tópicos que você quer que eles discutam entre si. Pode ser, por exemplo, como que é uma aula perfeita para você. E aí você vê e você observa as pessoas conversando, porque aí você vai entender exatamente nas trocas o que ressalta mais, o que eles falam menos. De repente, uma coisa que você achava que eles amavam, você vai perceber que não é tanto assim, e de repente eles vão te dar resposta de algo que você não estava enxergando. Então a ideia do grupo focal é você ficar como uma observadora, um observador, entendendo como que se dá a interação entre essas pessoas e você vai coletando insights. E aí, sempre que necessário, você pode conduzir ou reconduzir as pessoas para novas perguntas, mas seu papel aqui é muito mais de observar e coletar as principais ideias que surgem. Quais perguntas você pode incluir nessas entrevistas, questionários ou no grupo focal, por exemplo? Na Nume, a gente gosta muito de dividir em três categorias de pergunta. Primeira categoria, que é a categoria mais básica, são os dados demográficos. Então aqui você quer saber a idade das pessoas, onde moram, qual que é a região, com quantas pessoas moram. Então esses são dados muito pontuais sobre o geral daquele público. Segunda categoria são as perguntas pessoais. Então aqui é você entender o que motiva aquela pessoa, quais são os sonhos, quais são os desejos, quais são os medos, as frustrações, quais são os hobbies, o que aquela pessoa faz no tempo livre. E aqui vale a pena entrar até em coisas bem específicas, como por exemplo, qual é a banda preferida daquela pessoa, qual que é a música preferida, ou então filme, série. Essas informações vão ser muito importantes para você criar conexão, porque você pode usar esse conteúdo para fazer conexão com a matéria que você está desenvolvendo, com os projetos que você quer propor. E aí você abre uma porta para você se conectar de uma forma mais rápida com aquele público. E a terceira categoria é a categoria de aprendizagem. Aqui você quer entender como que aquela pessoa aprende melhor. Então você pode perguntar desde qual que é o nível de familiaridade daquela pessoa com o conteúdo que você está dando, mas também, por exemplo, como que aquela pessoa aprende melhor, como que ela não gosta de aprender, qual foi a melhor experiência de aprendizagem que ela já teve e a pior. E assim você entende qual a melhor dinâmica, se ela gosta, por exemplo, de aprender mais por áudios, ou por vídeos, ou por textos. E aí, a partir de todas essas perguntas, você consegue ter uma visão geral e bem diversa daquele público. Bom, você pode escolher um ou todos os métodos para aplicar. Se em último caso você não tiver acesso a ninguém do seu público, você pode mapear nas suas redes se essas pessoas conhecem pessoas que você imagina que sejam parecidas com o público que você vai dar aula. O importante é você fazer esse exercício de coletar respostas para você poder ter uma visão mais aprofundada e mais conectada com o seu público. Depois dessa etapa de coleta de informação, você vai passar para análise, que é ler tudo e à medida que você for vendo padrões se repetindo, você anota e você vai conseguir entender então o que está ressaltando sobre aquele público. Lembrando que aqui a gente quer identificar padrões, então se tiver coisas muito específicas, talvez não valha a pena você colocar na sua persona. Depois dessa análise, a gente chega para a terceira etapa, que é da narrativa, que você vai realmente criar o seu personagem. E aqui a gente indica ser o mais específico possível, colocando nome, idade, hobby, como que é um dia na vida daquela pessoa e
Sugiro, inclusive, colocar uma foto para você realmente ter uma visão bem concreta de quem é aquela pessoa. Então, o grande exercício aqui é você fazer um exercício de empatia para você se conectar com o seu aprendiz, para você ir muito além do demográfico do geralzão, mas se conectar com o ser humano que tá ali. Fazer a persona vai te dar todas as respostas que você precisa para criar engajamento, para criar uma experiência que conecte e que faça sentido para aquele aprendiz. E no fim, o que a gente quer é que essas pessoas aprendam e se transformam. E é exatamente essa proposta que a persona tem. Então, o convite aqui é para você fazer a sua persona, nem que seja um exercício rápido, mas só de você criar essa empatia vai te dar uma luz e todos os insights que você precisa para ter ideias mais criativas. Se esse vídeo fez sentido pra você, eu vou te convidar a curtir, a se inscrever aqui no nosso canal, comentar e dar sugestões de próximos temas que vocês gostariam de ver por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que precisam melhorar o engajamento nas suas aulas, cursos e treinamentos. Não esquece também de seguir a gente no Instagram, se esse tipo de conteúdo fizer sentido pra você, @numeeducação. E a gente se vê no próximo vídeo.